É fato, e tem aumentado muito o número de diagnósticos que as crianças estão recebendo. Não só crianças, mas adultos também. Então não importa se é TDAH, TOD, autismo, eu não estou falando sobre síndromes específicas ou até alguma que eu não citei aqui. Estou falando sobre diagnósticos e eu vou colocar num pacote inteiro. A minha pergunta é: as crianças estão recebendo diagnóstico porque estão atrasadas ou estão atrasadas porque recebem diagnósticos? É uma pergunta muito séria essa, é muito importante essa também, e ela vem com base em conversas de colegas de trabalho, com base em observação, com base em anos e anos trabalhando todos os dias com criança e reparando e percebendo que não é fácil para nós, mães e pais, para vocês e para a sociedade toda, entender qual é o limite, até onde essa criança consegue, até onde ela não consegue. E aí, se crianças que não recebem o diagnóstico, a gente já tem essa dificuldade de educar, de direcionar, de conduzir, quem tem o diagnóstico ainda fica mais ainda, porque você tem um checklist de costumes, de hábitos, de comportamentos que é comum nesse diagnóstico. Acontece que existem níveis para cada diagnóstico. Então, esse vídeo nem é para todo mundo, porque cada caso é um caso. Mas, ao mesmo tempo, eu convido todo mundo a assistir, porque vale a reflexão para todos. E outra, com esse aumento diagnóstico, vale a pena a gente falar sobre isso, porque às vezes, se não é o seu caso, é o caso do colega, é o caso de uma outra mãe. E vale pensar. Às vezes, na hora que recebe um diagnóstico, a gente fala, meu Deus, a gente fica focado na gente, o que eu vou fazer? Por que será? Da onde que veio? E a gente esquece um pouquinho de entender que, além do diagnóstico, a gente tem um ser humano, uma criança em desenvolvimento e que ela precisa aprender, sim, valores, regras, organização, talvez de uma maneira diferente da que todo mundo faz. Mas espera, se você parar para pensar um segundinho, você também vai entender que ninguém ensina ninguém igual. Então, o diagnóstico, ele faz com que esse olhar mais específico, mais focado, ele só tenha um turbo, vamos dizer assim. Você precisa olhar um pouquinho melhor. Mas se a gente está dizendo de desenvolvimento de ser humano, de pessoa, todo mundo deveria ter esse olhar especial. Sabe? É sobre isso que eu tô falando. Mas o que acontece é que às vezes com um diagnóstico, você pensa, isso aqui, esse comportamento é normal porque essa criança tem esse diagnóstico. Mas às vezes não é. Às vezes a criança tá sim precisando de um não, precisando de um limite, precisando de orientação. A gente vê que é uma linha muito fininha, muito delicada entre o que é do diagnóstico, o que é esperado, o que é normal, do que é malcriação, do que é falta de limite, do que é, sabe? Então a gente precisa sempre estar muito atento a isso. E é para isso que tem os terapeutas, para isso que tem as pessoas, os profissionais incríveis que estão se formando também, já são formados ou estão se formando, você tem todo um suporte, mas às vezes a gente esquece de perguntar. E profissionais também. Os profissionais, às vezes, naquela de vamos entender a criança, esquece que não é só um diagnóstico. Ela é um ser dentro de casa e ela precisa de valores, ela precisa de limites. Senão, a gente acaba limitando essa criança mais do que deveria. Como? Não deixando que ela participe da sociedade. Entende que a gente continua criando filhos para o mundo, para a sociedade. Independente do diagnóstico, os pais não vão ser eternos, não vão ser para sempre. E se você for um idoso, pai de um adulto com diagnóstico, mas esse adulto que não aprendeu a lidar com o seu diagnóstico, você vai ter um problema. Você vai ser um idoso sofrendo pro resto da sua vida. Então é muito mais fácil ser hoje um pai de uma criança com diagnóstico que prepara essa criança para a vida do que só coloca numa bolha e esquece de conduzir. E por que eu tô falando isso? Nossa, na história, no passado, no presente e com certeza no futuro, grandes feitos da humanidade, seja na arte, na música, né? Seja em
descobertas e inovações foram feitas por pessoas com diagnóstico. Pessoas brilhantes, incríveis, que mudaram o rumo da humanidade até com diagnóstico. Numa busca muito rápida aí na internet, você vai ter uma lista enorme de nomes de pessoas, de artistas, aquele filme na TV que você assiste, aquele ator que você acha lindo e maravilhoso, dos filmes que você assiste. É assim? Bom, enfim, a edição dá um jeito nisso. Aquele ator tem um diagnóstico. A luz que te ilumina agora, quem criou tinha um diagnóstico. A música que você escuta, a música mais linda, aquela que toca lá o seu coração, ele tinha um diagnóstico. E aí você nem sabe disso, você pensa que seu filho tá ali, precisa ser protegido. A maior proteção que você pode dar é preparar ele para esse mundão aí. Como eu falei, talvez esse vídeo não se enquadra para você, porque só você sabe. Mas, se é difícil maternar neste momento, você pode ter certeza. Não é fácil para muita gente, cada um com a sua dor, cada um com a sua dificuldade. Mas o importante de a gente fazer esse vídeo, abrir esse canal de comunicação aqui, é que a gente pode dizer que a gente não tá sozinho. Cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua dúvida, cada um com a sua inquietação, mas a gente abrir um canal de comunicação onde que a gente pode trocar informação e refletir junto. Não julgar o outro, não ignorar o outro, não medir, usar a nossa régua de o meu dói mais do que o do outro, não é medir, mas é entender que a gente precisa, de fato, dar as mãos e preparar essas crianças para que elas consigam viver em sociedade, mesmo quando a gente não estiver. Porque a gente não vai estar para sempre. O adulto não vai dar para sempre. O professor não vai estar para sempre. E o professor, ele sabe muito bem disso. Quando um aluno com diagnóstico chega, o professor ele vai trabalhar aquela criança se preparando para passar para o próximo profissional, porque a criança precisa evoluir. Então, os pais precisam ter essa visão de meu filho também precisa evoluir para um próximo nível. E então, às vezes, a falta de respeito, a falta de limite, nem sempre é o diagnóstico. Às vezes, é só falta de limite mesmo. E a gente precisa trabalhar isso. E você não está sozinha. Você pode contar com a ajuda de alguém para te ajudar nessa caminhada. O vídeo de hoje é uma reflexão, é um abraço. É assim, olha, o que eu tô querendo dizer é que o diagnóstico não pode ser um rótulo. Rótulo é aquilo que a gente fala, você é e pronto, e acabou. A gente vê ali rótulo. Se tiver alguma coisa amarela dentro de um vidro, um vidro transparente com algo amarelo dentro, mas o rótulo estiver escrito ketchup, você vai ficar na dúvida se aquilo é mostarda ou ketchup. A cor é de mostarda, mas o rótulo é de ketchup. Você fica na dúvida. Rótulo é o que coloca na dúvida. Rótulo é aquele que faz a coisa parecer uma outra coisa. Quando a gente fala de gente, gente é gente. E vida é aquilo que acontece enquanto a gente está aprendendo e se desenvolvendo. Além de rótulo, além de diagnóstico. Diagnóstico, ele serve para a gente entender que é um caminho diferente que precisa seguir. Mas lembrando, todo desenvolvimento vai seguir um caminho diferente. Isso é muito importante. Às vezes a criança que tem o diagnóstico consegue ser muito melhor compreendida do que a criança que não tem o diagnóstico. Então, todo mundo precisa de um caminho único e exclusivo, porque somos seres únicos e exclusivos. Agora, vai de você escolher se você vai dar ponto para o diagnóstico ou ponto para o rótulo. Cuidado para não colocar o rótulo acima do diagnóstico. Vamos transformar esse mundo num lugar melhor, com as pessoas sendo quem elas são e preparadas para o mundo. Esse é o vídeo de hoje e eu espero ter contribuído, que o objetivo deste vídeo é contribuir, é trazer reflexão, é trazer um acolhimento, que a gente consiga realmente contribuir com o desenvolvimento da nossa sociedade, que é isso que a gente precisa. Se você quer saber mais sobre o nosso canal, tem mais vídeos por aqui. Se você tiver vontade de entrar em contato, é só procurar a gente em qualquer rede social. A gente tá por aí, eu tô por aqui. Manda um recado. E se esse vídeo faz sentido para você,
você assistir ele de novo. Se ele não faz sentido pra você, manda ele pra quem você acha que faz sentido, tá bom? Um abraço e até a próxima.